E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Edo e nesta aula vamos ver a diferença de um Stateful e um Stateless Widget. Então, sem mais delongas, bora para a aula! E estamos de volta aqui para iniciar o desenvolvimento de widgets do nosso projeto. E hoje, pessoal, ao invés de utilizar o projeto do curso, vamos utilizar este projeto no qual eu fiz 3 telas de exemplo. O link do projeto e também da videoaula que ensina como pegar o projeto no Git estão disponíveis aqui na descrição dessa videoaula. Então, bora lá, pessoal. Para aprender, nada melhor que botar a mão na massa, não é mesmo? Mas, antes de fazer um widget, precisamos saber o que é um widget. Concorda? No Flutter, um widget é qualquer elemento da interface gráfica. Por exemplo, uma tela, um botão, um campo, um rótulo, o rodapé, enfim, tudo que você enxerga é um app desenvolvido em Flutter. Por exemplo, neste app aqui de exemplo, temos aqui o app bar, que é um widget, temos aqui esse botão de ícone, que é um widget, temos o texto, que é um widget, e temos também esse botão flutuante, que é um widget. Ou seja, tudo que faz parte da interface gráfica é considerado um widget. Beleza? E para definir um widget aqui no nosso projeto, graças a Deus e também a vários desenvolvedores do Google, não precisamos programar do zero. Basta utilizar a biblioteca do Flutter. Então, temos a vantagem de utilizar a programação pronta da biblioteca, mas também temos a obrigação de saber o que estamos fazendo. É por isso que estamos aqui no começo, devagarinho, aprendendo, porque o intuito aqui, pessoal, não é fazer um app, mas sim aprender a fazer o app. Meu objetivo é utilizar a inteligência e a dedicação de vocês para que vocês consigam aprender os fundamentos e os conceitos de forma que consiga fazer um app junto comigo, mas também sozinho, em qualquer contexto. Beleza? E para fazer um widget aqui, pessoal, primeiro passo é criar um arquivo. Então, vou selecionar aqui a pasta view, a pasta que nós criamos na aula passada, para colocar todos os nossos widgets. Mas pode ser também em qualquer lugar, tá? Hoje não vai fazer muita diferença. Então, eu clico aqui nesse primeiro ícone para criar o arquivo. E eu vou colocar aqui, ó, primeiro underline widget.dart. E aqui nesse arquivo, nós criaremos o nosso widget. Então, eu crio uma classe, qualquer uma classe comum, coloco o nome que eu quero. Para ser coerente com o nome do arquivo, eu vou colocar aqui primeiro widget, abro, fecho, chaves. Já é um widget? Não, isso aqui é uma classe comum que eu criei. Para que ela seja um widget, basta eu fazer aqui a extensão, no caso, a herança de um widget. E aqui, pessoal, é a primeira parte que eu adoro no Flutter. Em outras linguagens de programação, caso você queira, por exemplo, uma tela, você teria que fazer a herança especificamente de uma tela. Se você quisesse um botão, você tinha que fazer a herança especificamente de um botão. Ah, eu quero um rótulo. Tinha que fazer a herança especificamente de um rótulo. Aqui no Flutter, as coisas são muito mais simples. Qualquer elemento gráfico que você precise, basta fazer a herança de um widget. Então, eu quero uma tela, extends widget. Eu quero um botão, extend widget. Eu quero um rótulo, extend widget. Então, qualquer elemento gráfico que você precisar, você faz a herança de um widget. E como que a gente faz a herança de um widget? Basicamente, você tem duas opções. Você pode fazer a herança de um stateless widget ou stateful widget. Vamos começar entendendo o stateless widget. Aqui no emulador, pessoal, está rodando o nosso projeto. E este primeiro pedaço é aquele projeto padrão criado em qualquer projeto Flutter. Eu adicionei esse botão aqui, onde, ao clicar, ele chama o widget cadastro de contato, que é um formulário onde podemos informar os dados de um novo contato e na medida que a gente clica aqui em salvar,
ele chama o widget lista de contatos, onde apresenta todos os contatos cadastrados. Preste atenção, pessoal, neste cara aqui, o cadastro de contato. Ele é um stateless widget. Vamos ver o código? Antes, pessoal, só vou comentar aqui o nosso exemplo, que não terminamos, já voltamos nele, tá? E o código é este cara aqui, pessoal, uma classe comum, onde podemos determinar o nome que nós quisermos, mas que tem que fazer a extensão, a herança de um stateless widget. O que é stateless widget? É como o próprio nome diz, é um widget sem estado. Ele não fornece aqui meios para que esse widget tenha uma reação ou uma dinâmica. Por exemplo, somente com ele eu não consigo fazer aquele formulário, pessoal, que na medida aqui eu digito aqui, ele faz a validação e gere um erro, tá? Por quê? Porque ele não mantém estado, ele não tem meios para que haja uma reação ou uma dinâmica. É um widget mais fácil do mundo. Ele trabalha de uma forma simples, onde tanto o código como o processo de funcionamento fica simples, tornando-o leve, rápido e fácil de ser gerenciado. Todo stateless widget, pessoal, possui o método build, que é o cara que desenha a tela. É esse cara que é chamado uma única vez e não sofre mais alterações. Vamos fazer um stateless, pessoal? Então, voltamos aqui no nosso exemplo. Eu tiro o comentário. Então, isso aqui é uma classe qualquer, tá? Definimos o nome. Aí, para que ele se torne um stateless, basta fazer a extensão, a herança do stateless widget. Certo? Feito isso, pessoal, ó, você pode clicar na lâmpada ou aqui no vermelho apertar o atalho Ctrl ponto. Aí precisamos fazer a importação. Teremos três opções. Como é um design, eu posso definir o Cupertino, que é aquele design do iOS, Material, que é o design do Android, e o Widget, que é o genérico. Lembrando que é só o design, só a aparência. Então, mesmo que eu utilize aqui o Material, eu posso gerar o app do nosso projeto, tanto para o Android, como também para o iOS. Beleza? Então, a partir de agora que eu fiz a herança do Stateless Widget, eu posso afirmar que a minha classe é um widget, tá? Tá gerando um erro por quê? Porque, como eu disse para vocês, todo stateless widget precisa implementar o método build, que é responsável em desenhar a interface. Então, você pode criar a classe assim, digitando, ou use o atalho STL, já aparece aqui, ó. Clicando nele, ele já gera tudo para você. Aí, basta digitar o nome da classe. Primeiro widget. Feito isso, ponto, faz aqui, ó, a importação, Material, e tá prontinho para você utilizar. E o stateful? O stateful, ao contrário do stateless, ele possui meios para manter o estado. O estado do quê? Vamos entender aqui, pessoal. A nossa classe myHome, a que possui contador, ele é o stateful widget. Na medida que clicamos aqui no botão, ele adiciona 1 no contador. Provavelmente vocês notaram isso. Só que um detalhe é que esse novo valor é apresentado aqui. Para isso é necessário que a cada novo valor a tela seja redesenhada. Então eu cliquei aqui, alterou o valor. Como alterou? Ele tem que redesenhar a tela. Lá no stateless, lembra? Desenhou uma vez a tela, não há mais mudanças. Então, mesmo que eu alterasse o valor lá no stateless, a tela não seria redesenhada. Aqui não, houve mudança de valor e a cada mudança a tela está sendo redesenhada. Então, aqui na classe myHome, ele é stateful e tem um estado. O estado de quem? Do contador, o valor atual do contador. E como que funciona? Envolve dois elementos. No caso, o widget stateful e também uma classe de estado, que fica de olho no estado, na mudança. E sempre que precisar, ele reconstrói a interface. Vamos ver o código? Então, temos aqui o myHome, é uma classe comum que estende o stateful. Como eu disse para vocês, envolve dois elementos, o stateful e a classe de estado, que fica de olho na mudança. E tem o método build, que reconstrói a interface sempre que precisa. Então, se colocarmos aqui o print igual da outra,
no stateless. Vou colocar aqui, ó, construiu o home. Salvei. Vou dar o restart no nosso app. Então, ó, repare, ó, já saiu, construiu o home, certo? Deixa eu só redimensionar a tela para enxergar as duas, né? Ó, construiu o home, porque já fez aqui a nossa telinha. Cliquei aqui, se fosse stateless, uma vez construído, ele não constrói de novo, né? Mas aqui no stateful, cliquei, alterou o valor, olha lá, imprimiu mais uma vez. Ó, aparece aqui 2, tá? Por quê? Porque alterou o valor. Para mostrar esse novo valor, ele precisou chamar de novo o método build. Ó. Cliquei de novo, ó, de 2 foi para 3. Ó, vai alterando, na medida que altera, ele reconstrói a interface. E onde está a mágica? Vamos entender aqui, pessoal. Como eu disse para vocês, são 2 elementos envolvidos, no caso o stateful e a classe de estado. Como são 2 elementos diferentes, tem que haver uma integração para que eles trabalhem juntos, certo? Então, aqui na classe que estende stateful, sempre vai existir o método createState. É neste método que é criada a classe de estado, definido logo abaixo aqui, e que faz associação com a classe que estende stateful. É assim que eles conseguem trabalhar juntos, tá? Então, aqui na minha classe setState, está sendo definido aqui o contador, tem um método aqui incrementar o contador, e tem um método build que constrói a interface. Ainda não estudamos interface, vamos estudar, mas dá para entender muita coisa aqui, pessoal. Então aqui, ó, estamos definindo esse texto que está sendo apresentado aqui. Logo abaixo temos outro texto que mostra o contador. E neste pedacinho aqui estamos definindo esse botão, onde está determinado aqui que ao ser clicado é para executar o método incrementar o contador. Aqui neste método incrementar o contador, tem uma coisa óbvia aqui, está adicionando 1 no contador. Até aí tudo bem. Mas o incrível é que não tem a chamada do método build para reconstruir a interface. Então, onde está a mágica? A mágica está aqui nesse método setState, que pertence à classe state, tá? Então, como eu estou fazendo a herança da classe state, eu tenho acesso ao método setState. O que esse método faz? Esse método recebe como parâmetro uma função. É por isso que aqui eu estou determinando uma função anônima e dentro dessa função anônima estou adicionando 1 no contador, tá? Então, vamos continuar aqui. Aí ele pega essa função, faz várias validações para que não dê erro. E logo abaixo ele chama este método. É este método que faz a chamada do build que redesenha a interface. Tanto é que se eu comento aqui o setState, ó, salvei. Agora eu clico aqui, ó, reparem, ele não redesenha mais a tela, tá? E o contador está sendo adicionado. Eu posso provar fazendo aqui, ó, print contador. Salvei. Olha lá, contador está 5, eu clico, olha aqui embaixo, ó, contador está 6, clico, 7, 8 e aqui na interface está mandando 5. Então, para manter o estado aqui, além de ser stateful e precisar da classe state, precisamos utilizar o método setState. Salvei. Agora sim, ó, 9, 10, 11. E toda vez que eu clico, há uma mudança. Ele chama o setState e, por fim das contas, chama o método build que reconstrói a interface. Então, vamos fazer o nosso stateful. Então, vamos para o nosso exemplo. O nosso exemplo aqui é o stateless. Se clicarmos nele, pessoal, e vir aqui na lâmpada, nós temos aqui a opção de converter ele para stateful. Clicando nele, ó, que moleza, ele já converte o stateless para stateful. Aqui no Visual Studio, nós sempre conseguimos converter o stateless para full, mas não conseguimos fazer o inverso, ó. Aqui é o stateful, eu quero o stateless. Não tem essa possibilidade, tá? Não tem essa molezinha. Uma outra forma também, pessoal, é usar o atalho, ó. Na outra era STL, esse é o STF. Olha lá, stateful. Clico e gera o código, aí basta colocar o nome da classe. Primeiro, widget. Aí faço a importação, material,
E está aqui a nossa classe stateful. Ele cria a classe de estado e a classe que estende o stateful, já com o método createState, que cria o objeto da classe de estado. Aqui determinamos aqui embaixo a classe que fica de olho no estado, na mudança e reconstrói a interface. Esse objeto criado já é associado com o stateful para que possam trabalhar juntas. Faltando apenas você determinar aqui o que o widget vai ser. Então já adianto que somente com o conteúdo de hoje ainda não dá para fazer os nossos widgets personalizados, mas será o conteúdo da aula que vem. Vamos com calma e ir entendendo o que é cada coisa, beleza? Então, para fechar a aula, um rápido resumão, o stateless nós utilizamos para determinar um widget, uma interface que não sofre mudança. No stateful nós temos acesso à classe de estado, que nos permite usar o método setState para reconstruir a nossa interface. E chegamos no final de mais uma aula sem construir as interfaces do nosso app. Mas estamos aprendendo o que é cada coisa. Tenham calma e chegaremos lá. Caso tiverem dúvidas ou dificuldades, deixem aqui nos comentários. Até a próxima aula.